programa Frente a Frente de hoje, nas vésperas, né, do meu aniversário. Amanhã eu estou completando 41 anos. E aí, como presente, eu ganhei aqui essa oportunidade de entrevistar hoje Sensei Takashi Shigeda, que veio ministrar aqui um curso na Paraíba, em várias cidades. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre Karatê hoje. Sensei Takashi, se o senhor pudesse se definir resumidamente aí, se apresentando para quem ainda não conhece o senhor, quem seria Sensei Takashi Shigeda? Meu pai acabou me ensinando que o antigo samurai, ele sempre se referia a ele na terceira pessoa. Então, essa definição, eu acredito assim que de repente seja uma coisa muito longe assim, justamente porque a gente não tem costume de falar da gente mesmo assim. O próprio Karatê, ele tem raízes muito profundas na arte da espada, da esgrima japonesa. Então, tudo tem um sentido a partir de que o Karatê, ele tem muita similitude com a arte da espada. Então, por isso que fica um pouco difícil de falar de mim mesmo, porque atualmente eu morava em São Paulo, hoje venho para cá, para o Nordeste, estou morando em Maceió. Estou procurando fazer um trabalho assim, justamente nos lugares onde até agora estava muito difícil de o Karatê chegar ao agreste paraibano, né? Então, nosso Karatê, assim, eu definiria que eu sou um simples serviçal do Karatê, ensinando a arte pura do Karatê, assim, independente de competição ou de entidade administrativa ou esse tipo de coisa, assim, tentando alcançar as pessoas mais humildes, assim. Muito bem. Falta essa necessidade de aprender Karatê, realmente, em toda a sua essência. Certo. Sensei, a gente conversando, o senhor foi formado faixa preta novo, né? Numa época que não era muito comum, né? Não era uma coisa que todo mundo conseguia sendo criança. Na visão do senhor, qual o diferencial naquela época que o senhor foi formado aos 12 anos e o diferencial de hoje, os faixa pretas formados hoje? Qual a diferença de lá para cá? A diferença está justamente em que, no princípio, nós começamos a aprender arte marcial, no caso, meus avós assim, já trouxe isso na bagagem quando veio na imigração japonesa. Então, meus avós, eles praticavam judô e kendo. Então, foi muito mais fácil essa introdução dentro da arte marcial, porque a gente começou como se estivesse brincando assim, dentro do dojo. Assim. E naquela época era muito difícil, por exemplo, o kimono era kimono confeccionado por minha mãe mesmo, então as coisas eram muito mais difíceis, assim. Então não tinha tanto número de faixa como as 7 cores do arco-íris como nós temos hoje em dia. E a dificuldade era sempre muito diferente, né? Então hoje em dia é tão diferente que as pessoas que entram para fazer o Karatê, em vez de começar a iniciação da prática, eles vêm e perguntam em quanto tempo que se chega à faixa preta, que é diferente da minha época. Nós não tínhamos essa pretensão assim de chegar a uma faixa preta, assim. O intuito nosso era só aprender e treinar. Muito bem. Dentro do trabalho do senhor, que eu tenho acompanhado há um certo tempo, o senhor foca muito a questão do Budô, né, da questão do Zen, desses princípios assim, que trabalha o lado espiritual, né, o espírito, a questão do ser humano. Como é que o senhor definiria a palavra Budô? Então, Budô vem do termo Bushi, e então Bushido, aí na realidade acabaram fazendo de uma forma sincopada para Budô. Na realidade, o samurai, muita gente pensa que o samurai é aquele maluco que tira a espada e acaba matando todo mundo que está ao seu redor, assim, mas não é verdade.
Na realidade, o termo samurai é de servir, é uma pessoa que está para servir, ou seja, a sua família, ou o seu daimyo, o seu shogunato, por assim dizer. Então ele está para servir, é muito diferente. Então o Budô, como o professor Ito definiria, nós aprendemos assim, que Budô é como você atravessar sozinho uma noite escura. Então essa definição que o professor Ito nos dava, que Budô é como atravessar a noite escura. Só que muita gente pensa na simplicidade e diz assim, não, atravessar a noite escura é fácil, é só fechar os olhos e dormir. Só que não é isso aí. Essa noite escura é o universo de batalhas que um guerreiro ele trava antes de entrar numa batalha, antes de realmente de partir para a vitória. Então essa é a definição de Budô que a gente tem e a gente leva para os dias de hoje, até mesmo no Agreste Paraibano, que assim a gente está trabalhando esse aspecto de levar essa parte que é diferente. Então a diferença está, por exemplo, 90% são praticantes de Karatê e nós pertencemos a uma seleta minoria de 10% que nós somos os cultores do Karatê. Então a palavra cultura, ela advém da atividade mais antiga do planeta, que é a agricultura. Então a agricultura não é só você jogar uma semente no chão e esperar com que ela cresça. Você tem que trabalhar a terra. E o ato que nós fazemos antes de entrar dentro de uma aula de Karatê, no momento que nós atamos a faixa, assim, justamente simboliza o que o agricultor faz todos os dias depois que trabalhou a terra, semeou. Aí todo dia ele vai regando, e esse nosso regar, esse nosso cultuar o Karatê, é justamente colocar o Karatê Gi e praticar, como hoje você teve a oportunidade Eu também fiquei muito contente de ver você, eu nunca tinha visto você treinando, então realmente essa alegria assim, né, e felicidade, não só pelo seu aniversário, mas eu fiquei muito contente exatamente por isso, porque acredito assim que todo tipo de dúvida ou de conflito que tenha, desaparece quando você ata a faixa e entra na fila, né? Porque é como a gente estava falando hoje, assim, o Karatê é um caminho só. Então quando você ata a faixa e entra para a fila, alguém faz a contagem, faz o gorei, e você treina Karatê, simplesmente isso.